Evangelho de Marcos, capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, veio das sepulturas ao seu encontro um homem com um espírito imundo, que morava nas sepulturas, e nem mesmo concorrentes conseguiam prendê-lo, pois muitas vezes fora preso com grilhões e correntes, mas as correntes eram por ele feitas em pedaços, os grilhões eram esmigalhados, e ninguém o conseguia controlar. E sempre, dia e noite, andava gritando pelos montes e pelas sepulturas, e ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus havia lhe dito: Sai deste homem, espírito imundo. Então perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os expulsasse daquela terra. Havia ali perto dos montes uma grande manada de porcos pastando. E todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E imediatamente Jesus lhes permitiu. Então aqueles espíritos imundos saíram para entrar nos porcos, e a manada lançou-se abaixo no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram, e avisaram na cidade e nos campos, e pessoas foram ver o que havia acontecido. Então aproximaram-se de Jesus, e viram o endemoniado sentado, vestido, e em sã consciência, o que tivera a legião, e ficaram apavorados. E os que haviam visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e sobre os porcos. Então começaram a rogar-lhe que saísse do território deles. Quando Jesus entrava no barco, o que fora endemoniado rogou-lhe que estivesse com ele. Jesus se recusou, porém lhe disse: Vai para a tua casa, aos teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez contigo, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi embora, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus havia feito com ele, e todos se admiravam. Depois de Jesus passar outra vez num barco para o outro lado, uma grande multidão se ajuntou a ele, e ele ficou junto ao mar. E eis que veio um dos líderes da sinagoga, por nome Jairo, e quando o viu, prostrou-se aos seus pés, e implorava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha está a ponto de morrer. Rogo-te que venhas pôr as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o apertavam. E havia uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que tinha sofrido muito por meio de muitos médicos, e gastando tudo quanto possuía, e nada havia lhe dado bom resultado. Ao invés disso, piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, veio entre a multidão por detrás e tocou a roupa dele, pois dizia: Se tão somente tocar as suas roupas, serei curada. E imediatamente a fonte do seu sangue parou e se secou, e sentiu no corpo que já havia sido curada daquele flagelo. Jesus logo notou em si o poder que dele havia saído. Então virou-se na multidão e perguntou-lhe: Quem tocou as minhas roupas?
E seus discípulos lhe disseram: Eis que a multidão te aperta, e perguntas: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem havia lhe feito isso. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que havia sido feito em si, veio, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e estejas curada deste teu flagelo. Estando ele ainda falando, alguns vieram da casa do líder da sinagoga e disseram: A tua filha já morreu, por que ainda estás incomodando o mestre? Mas Jesus, assim que ouviu essa palavra que havia sido falada, disse ao líder da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E ao entrar disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas está dormindo. E riram dele. Porém ele, depois de pôr todos fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele. Em seguida, entrou onde a menina estava deitada. Ele pegou a mão da menina e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos de idade, e ficaram grandemente espantados. E mandou-lhes muito que ninguém o soubesse, e mandou que dessem a ela de comer.